Olá, bom dia, queridos. Bom dia para você aí que tá visitando o canal. Bom dia a você que me apoia, você que tá aí me acompanhando, você que é o aluno meu, né? Com certeza vai ficar marcado aí na nossa história. Como nós enfrentamos essa dificuldade, né? Como nós tivemos que ficar dependendo tanto da internet para aprender, né? E é justamente na tentativa de organizar melhor as informações, de contribuir para a educação básica nas tecnologias, nas novas tecnologias, é que, né, aqui o meu canal tem essa intenção. É claro, né, que de repente não há todos os recursos aí, né, mas justamente a informação certa, coerente, né? E bem conclusiva, bem enfática, objetiva, é o que faz o canal ser rico, é o que faz você aprender, é o que me contenta em gravar o vídeo. Então, muito obrigado e bem-vindo a você aí que está no canal, tá bom? Bom, gente, né, feitas as minhas considerações, deixa eu relembrar de novo, vai que alguém não me conhece. O meu nome é Eric, eu sou professor de História, né, do Colégio Maria Angelim, como está aqui na minha camisa. Esse colégio excelente aqui da cidade de Manaus. E hoje eu quero falar para vocês um assunto que eu gosto bastante, né? Toda vez que se fala de Idade Média e Baixa Idade Média, eu amo muito. Por quê? Porque justamente acontece aí a formação, sabe, ápice da nossa sociedade, né? Os acontecimentos que levam para a nosso encontro com os portugueses, nossa oportunidade de sermos vistos, sermos ouvidos lá no mundo e aí nós acabamos herdando a herança europeia. Claro que há também aqui no Brasil outras heranças e que nós estamos hoje valorizando mais, como é o caso da África. Mas nós estamos aqui também precisamos entender, né, como que ainda ficam traços tão fortes em nós daquele continente europeu, né? Então, né, hoje o nosso tema vai falar sobre justamente a Idade Moderna, o início da Idade Moderna. Para nós entrarmos na Idade Moderna, vamos relembrar um pouco como que começou essa Idade Moderna, né? Estávamos falando aqui de que enquanto que as cidades começam a crescer com a recuperação do comércio internacional, a renovação das rotas comerciais, pelo sucesso das cruzadas, e até mesmo a superação das crises do século XIV, que foi aquela fome terrível, aquela peste negra terrível e a Guerra dos 100 Anos, né? Nós temos aqui, né, um surgimento novo de modelo de cidade. Nós temos um modelo de cidade denominadas burgos, tá? Olha, a primeira palavra que você tem que anotar, grifar, burgos, tá bom? Esses burgos, eles significam cidades grandes. Quem administra essas cidades são os burgueses, ou seja, pessoas ricas e que ficam cada vez mais ricas por terem grandes oportunidades de administrar o comércio daquelas cidades, todos os negócios. Então, eles estão envolvidos e controlam os principais setores daquela sociedade, principalmente no que tange a sua economia e, portanto, o comércio. Isso vai incomodar bastante os nobres, que eram aqueles membros da família real, e os funcionários do rei. Então vai haver depois uma aliança dos nobres com a burguesia e a burguesia com o rei, para que também os nobres não impeçam o trabalho dos burgueses. Então, esse processo aí de tensão entre o rei, a nobreza, a burguesia e depois a igreja vai levar a um surgimento novo de uma sociedade politicamente organizada, um novo tipo de estado, aonde a igreja não é mais a lei dominante, ela não é mais a instituição dominante, né? Pois, como temos aqui um contexto de grandes navegações, incentivos a um comércio internacional, um controle muito grande por parte da burguesia, né? Então, nós temos aqui uma necessidade da igreja já não ser aquela instituição só que controla a economia do lugar. É necessário que os burgueses e os nobres também controlem. Então, os burgueses, no entanto, né, fazem uma aliança com o rei para que os nobres não interfiram tanto assim. Mas os nobres também vão fazer acordos para que eles também saiam lucrando.
É por isso que, né, nós falamos que esse Estado chama-se moderno, no sentido de que cada vez mais o Estado vai se livrando do modelo teocrático de governo e vai colocando um modelo absoluto, centralizado, certo? É absoluto e centralizado. Quem é então a figura absoluta e centralizada? Quem é o principal representante desse Estado? É o rei, é a monarquia, com exceção da Inglaterra, porque na Inglaterra prevalece a monarquia parlamentarista, né? Onde o rei é submisso ao parlamento. Isso desde o ano de 1066 para 70, quando governou ali o rei João Sem Terra, tá bom? Então, né, gente, desde ali nós vemos uma Europa gradativamente em mudança, né? E como nós vemos aqui no vídeo anterior, né, nós estudamos as civilizações que os europeus foram encontrando nesse processo de expansão. Nós temos os maias, os astecas e os incas aqui da parte América, mas ali na Ásia também nós temos a Índia e a China. Da parte da África nós temos os malineses, os congoneses, os benins, os iorubás, né? Os gananeses, ok? Então, tudo isso faz com que, né, a gente perceba que ali nessas civilizações já havia também um crescimento e uma organização política. Os portugueses que conseguem fazer pacto, principalmente com os congoneses e depois com os benins, é que vão conseguir aí os recursos necessários para o seu comércio e depois para a colonização aqui na América, né? Da parte da China, nós temos principalmente os tecidos, as especiarias e o arroz. A Índia vai se destacar também por suas sedas, tecidos e perfumes. Então é por isso que, né, Portugal começa aí a se destacar dentro da história. Só que a Espanha também, né? E então o Estado precisa ser renovado. Ele não pode mais ser aquele Estado teocrático, né? E por isso a figura do rei. E por isso o apoio da burguesia com esse rei, e por isso a aliança da nobreza com alguns setores da burguesia. E aí, né, eu vou aqui falar para você as características desse período, que vamos chamar de Renascimento. Por que Renascimento? Porque justamente a sociedade passa de uma era para outra, né? Ela deixa de ser teocrática e passa a ser absoluta, moderna, laica, ok? Laico é o termo que nós usamos muito hoje, né? Mas naquela época usava-se mais o termo absoluto, tá bom? Esse estado moderno. Então, o que nós vamos ter aqui de características? Primeira coisa que eu quero que você perceba, né? Vai haver a recuperação do racionalismo como base, o antropocentrismo como o modelo social e o hedonismo predominante na cultura clássica. Bom, o racionalismo, pelo nome você já deve saber, trata-se do uso da razão, né, do ser humano. O homem, né, já tinha tanto aquele costume da Grécia Antiga de filosofar, de fazer tantas outras coisas no ramo das ciências. Chega na Idade Média, também há o progresso das ciências. E a Idade Moderna, isso só é usado agora, né, como modelo de governo também. Então, dentro da política, o que reina é a ciência política, é a filosofia política, é a sociologia, e aí nas outros setores da sociedade vão se espelhando esse tipo de homem que se vê muito no controle das coisas. Então, por isso chama-se antropocentrismo, porque justamente é o homem que mais agora por si só fala e dirige a sua sociedade. Já não é mais aquela coisa tão cristã. É claro que há o cristianismo na Europa. Eu não quero dizer para você que, sei lá, um monte de gente saiu da igreja e sei lá, não, isso não aconteceu. É claro que acontecem apostasias, revoltas, conflitos de interesses entre a igreja, os membros da igreja. A igreja também é afetada, principalmente no período da Reforma Protestante. Mas eu quero dizer aqui para você, né, que a igreja não deixou de ter a sua influência. Tanto que ela controla, né, ainda a prática da usura, né, ali para evitar essa prática na sociedade. Também que os burgueses cada vez mais não se preocupem com o acúmulo de riquezas terrenos, com abusos de poder. Vai haver sempre esse trâmite, tá bom? Então, mas aqui o homem ele pensa muito em si. E aí dizemos que essa sociedade virou antropocêntrica, racional.
e, portanto, hedonista, ou seja, aquilo que é prazeroso, aquilo que tem a ver mais com a prosperidade do conhecimento do homem, com prazeres que o homem alcança, né, decorrente do seu conhecimento, ou então decorrente do uso e do abuso que ele pode fazer agora aí do meio da sociedade, da natureza. Isso se chama hedonista. E isso vem muito daquela arte da cultura greco-romana. Então, segunda coisa que eu quero que você entenda, houve uma recuperação dos valores clássicos, gregos e romanos, dentro da Europa. Então, se vê o homem como aquele homem que busca ser cada vez mais racional, filosófico, político, perfeito no seu sentido físico, no seu sentido, né, de aparências, no sentido do lucro. Então, toda essa arte vai voltar e vai ser espelhada na arte renascentista. Leonardo da Vinci vai ser um grande exemplo disso. Mas também vamos ter Michelangelo também. No entanto, a igreja também se aproveita das novas tendências artísticas para também renovar o seu olhar, né, e impacto das artes das igrejas e das imagens sagradas. E aí se atua de novo Michelangelo, que você com certeza já ouviu, né? Um grande exemplo, como um grande exemplo também. Também nós temos, inclusive porque ele esculpiu a Pietà, nós também vemos Leonardo da Vinci, né? Que fez também muitas imagens envolvendo a Virgem Maria, inclusive Jesus na Última Ceia, né? A famosa pintura do Da Vinci, ok? Bom, a terceira coisa é sobre o humanismo, ou seja, né, o homem se vê como um ser muito especial. Dito isso, gente, ok? Recuperação da arte clássica, né, adaptação para tendências cristãs, né, e as características do homem desse período, nós percebemos que o Estado se deixa então aí ser modelado pelas novas tendências. Essas tendências, né, provocam o surgimento de novas filosofias e modos de viver. Aí sim, chegam a afetar a igreja. Por quê? Porque o homem vai se colocar tanto no centro e vai se colocar tão à frente de si, tão à frente das coisas, que ele vai romper e vão se propagar aí ideologias e, melhor dizendo, ideias, né? Não ideologias, ideias, né? Aonde, né, o homem deixa de ser o cristão, né? Ele não se preocupa com isso. Os burgueses são um exemplo claro disso. O que para interessa a eles é o lucro, né? E, no entanto, para quem quer continuar sendo religioso, né, a contestação da igreja, para a igreja, da sua doutrina, o modo de não dizer não, o modo de não concordar mais, o modo de fazer novas doutrinas cristãs é característica típica desse momento. Apesar de ainda termos assim a continuidade do Tribunal da Inquisição, até em algumas regiões como Portugal, que até o século XVIII teve Inquisição, né? Mas apesar disso, apesar dos tribunais eclesiásticos, apesar das medidas da Igreja para combater essas ideias, nós ainda tem sim, né, uma parcela muito grande, cada vez mais crescente, por causa dos burgueses, principalmente, dessas tendências acontecerem e crescerem, né? Então aqui já se trata das reformas religiosas. O primeiro exemplo, né? Na verdade, não foi o primeiro exemplo, né? Mas digamos que é o primeiro reformador. O primeiro cara que depois de, sei lá, vamos pensar um pouquinho. Desde que o cristianismo começou, quando é que ele começou? Século I, II, né? Lá da época de Cristo, depois de Cristo, ok. Aí depois teve o início da Idade Média no século IV. Estamos no fim dela no século XV e iniciando a Idade Moderna. Bom, desses mais de quantos séculos que tem aqui, né? Deixa eu ver, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 10 séculos, gente. Foram mais de 10 séculos, onde os cristãos eram um grupo só. Era um grupo só. Não tem como dizer que não era, tá? Eu acho que a gente tem que deixar certas coisas muito claras e aceitar cada um aí conforme a sua consciência e o seu tempo. Mas a verdade é que os cristãos eram um grupo só. Esse grupo constituiu-se, né,
desde o tempo dos apóstolos dentro das igrejas. Como no Império Romano eram muito perseguidos, as igrejas ficavam escondidas nas famosas catacumbas. Até hoje você pode ir lá na Europa encontrar essas catacumbas, ok? Quando tiveram a tolerância e depois a liberdade de culto, as igrejas vêm para fora. Quando chegamos na Idade Média, a Europa simplesmente fica rica na construção de igrejas. Quanto mais o tempo passa, mais as igrejas se sofisticam e as artes aparecem. Na Idade Moderna, como o homem está muito dentro de si, a igreja quer cada vez mais glorificar o homem-deus, justamente para que o homem se encontre com Deus nas novas tendências artísticas. E aí é por isso que acontece essa renovação. Só que dentro das tendências aí, houve também várias contestações das pessoas, né, de grupos, principalmente de religiosos, inclusive, que resolveram apostatar desse grupo cristão e iniciar outros tipos de culto, de grupos e de práticas, de doutrinas, né? Foi o caso de John Wycliffe, foi o caso de John Ross, né? E Giordano Bruno. Foram pessoas que realmente, olha, impactaram. Se você quiser, você pode até procurar documentários e filmes que tem sobre isso no YouTube, né? Como esses caras impactaram aquele momento e como eles eram muito firmes diante da sua contestação. Não acreditavam mais e depois começaram a pregar outras coisas. E mais assim, eles foram detidos. O primeiro homem que não foi detido e que conseguiu fazer uma revolução dentro da era cristã foi Martinho Lutero. Quem foi Lutero? Falamos tantas vezes desse homem, mas a gente não tem, assim, sei lá, um dado biográfico concreto na nossa memória. Bom, justamente o que a gente precisa ler um pouquinho mais. Bom, Lutero, gente, foi uma pessoa, tá bom, que nasceu ali por volta dos anos 1470 para 80, se não me engano a memória, né? Enfim, não passa da década de 90. Mas teve um momento da sua vida que ele foi acometido por uma tempestade muito forte. E como ele não era um cristão lá dessas coisas, não era um cristão praticante, ele ficou com muito medo daquela tempestade. Parecia que aquela tempestade ia matar ele, né? Bom, eu não sei você, mas eu tenho muito medo já de água, de rio, de mar. Se eu tiver numa tempestade, é claro que eu vou pensar que eu vou morrer, né? Não, você vai pensar que vai morrer. Bom, Lutero teve esse pavor e ele fez ali uma grande oração e uma promessa, que se ele conseguisse sair vivo dali, ele ia se converter. E aconteceu realmente, a tempestade depois cessou, ele conseguiu sair vivo, ele entendeu isso como um sinal de Deus e ele foi se converter. E aí ele começou a praticar, como todo mundo, a doutrina da católica, né? E ele fez até uma ideia muito grande de se doar todo para Deus na vida religiosa, ser um religioso, ser depois um sacerdote. E foi o que aconteceu. Ele escolheu ser membro da ordem agostiniana, passou por todo o processo de formação e de estudos e ele foi ordenado padre, ok? Lá perto dos anos 1500, tá bom? 1500 para 1510. E ele foi ordenado padre agostiniano, né? Bom, acontece que ele foi acumulando cada vez mais frustrações e decepções com as pessoas dentro da igreja, incluindo o seu clero. E isso lá na Alemanha, né? E isso fez com que ele ficasse tão assim que ele perdeu o sentido da vida dele. Ele perdeu o sentido da vocação, ele perdeu o sentido de estar na igreja. Quantas pessoas hoje também acabam passando por isso, não é verdade? E aí o que acontece então? Ele acabou saindo da igreja. Ele virou um apóstata. Ele elaborou 95 motivos. Eu não estou falando de 10, eu não estou falando de 3. Não, como assim, um ou outro acaba falando por aí, né? Mas eu estou falando de 95 motivos que levaram Lutero a expressar o quanto que ele estava saturado de inquietações, de frustrações com as coisas, com as pessoas, com pontos até mesmo da doutrina que ele chegou a não acreditar mais. E aí ele elaborou tudo isso junto, pegou tudo, sabe o que é pegar tudo junto assim? Pegar tudo que você sente, colocar num papel só, né? E ele, pregou na frente da porta da igreja
que ele era pároco, inclusive, que ele mesmo administrava, né? Ficou conhecido como as 95 teses, esse documento, tá bom? 95 teses. E aí tá, né? As pessoas ficaram escandalizadas demais com aquela atitude de Lutero. Os padres, de um lado, pensaram, né, que Lutero, claro, era um herege. Os pobres, coitados, camponeses, de repente, que eram oprimidos pelos burgueses, ou até mesmo por alguns religiosos que abusavam do poder, de autoridade, se viam na atitude de Lutero uma inspiração, um justiceiro. Os burgueses, por sua vez, na atitude de Lutero, viram uma pontapé maravilhoso, um exemplo maravilhoso também de fazerem a mesma coisa, de poderem sair da igreja e não mais baixar a cabeça para os pedidos e as ordens da igreja, e aí fazerem o que quiserem das suas vidas, incluindo ficar muito rico como é que eles queriam, sem se preocupar, né? Então Lutero acabou sendo esse homem que provocou, dividiu e foi um escândalo, tanto que não ficou só ali na região, né, de Wittenberg, onde ele era pároco, mas se propagou pelo resto da atual Alemanha, chegou na Roma, o Papa da época viu aquilo, o imperador da época também, o Carlos V, viu aquilo e começaram a perseguir Lutero, né? O Papa da época fez inclusive cartas dizendo que Lutero não podia mais continuar com aquilo e estava até disposto a perdoar ele por causa dos seus erros. A mesma coisa o imperador Carlos V, quando finalmente, depois de tanto tempo, Lutero compareceu diante do tribunal, mas ele não quis, né? Não quis mesmo aceitar nada do Papa, inclusive, né, provocou demais o Papa em resposta à carta dele, inclusive porque ele rasgou a carta do Papa, e também o Carlos V expulsou ele do Império. Então Lutero chegou a ser ninguém, né? É um choque, né? Não foi mais cidadão do Império Germânico pelo Carlos V e não era mais cristão para a igreja. Então ele era ninguém. Não era referência nenhuma, né? E aí ele tirou o hábito dele, né, religioso, passou a andar por aí, às vezes sem rumo e sem direção. Foi receber o socorro de alguns burgueses e príncipes que eram a favor dele, né? E ali naquela região onde hoje é a Noruega, ele também influenciou bastante e muitas pessoas começaram a também seguir a doutrina de Lutero. E aos poucos as ideias dele foram se difundindo e surgiu então o primeiro grupo chamado Luteranos, tá? A Igreja Luterana. Ele morreu aí, né? Lá na cidade natal dele, na Alemanha, em Wittenberg, tá bom? Bom, depois nós tivemos a participação de João Calvino. João Calvino era luterano, só que ele pegou a doutrina luterana e alterou ela, né, fazendo uma concepção própria de céu. Por quê? Porque Calvino ele era burguês e ali na região onde ele acabou se encontrando, né? Ele acabou assim também fazendo que os burgueses, né, pudessem acreditar e relacionar as suas vontades do lucro com as vontades da religião. Então surgiu uma doutrina onde os burgueses tiveram total apoio. Não é à toa que dentre os calvinos, aliás, dentre os calvinistas, que é o nome do grupo que vai aparecer, não há pobres, há ricos, há pessoas ricas, tá bom? E aí é por isso, né? Por quê? Porque para eles o dinheiro, quanto mais o acúmulo de bens, é sinal da bênção de Deus. E eles podem ir para o céu, porque estão predestinados a isso. A ideia de Calvino maior é a predestinação. Se eu tenho dinheiro, tá tudo certo comigo, aqui nesse mundo eu vou para o céu. Se eu não tenho dinheiro, tá acontecendo um monte de coisa ruim comigo, é castigo de Deus, eu sou indigno, eu vou para o inferno. Se eu sou pobre mesmo, se eu sou pecador, sou mau, eu vou para o inferno mesmo. Se eles estão lá dentro, vão para o céu. Então é uma coisa certa, não tem como mudar. Eles vão para o céu, quem não é, vai pro inferno. Quem é pobre, coitado, vai pro inferno. Gente, é uma coisa que se tornou um escândalo da época, foi radical. Não é à toa que surgiram guerras por causa disso, né? Mas o maior conflito que eu quero dizer para você da época foi do século XVI, de Henrique VIII, a Igreja Anglicana da Inglaterra. Bom, Henrique VIII, né,
era uma pessoa que surgiu aí para resolver o conflito de duas famílias, os Lancasters e os Yorks da Inglaterra. Eles estavam fazendo uma guerra já havia mais de 10 anos, que era a Guerra das Duas Rosas, né? E essa guerra aí acabou ele sendo uma pessoa fazendo uma pacificação e tido como alguém que podia muito bem representar todas as coroas, ou seja, as famílias. E ele inaugurou uma nova dinastia, então, chamada Dinastia Tudor, já que ele não era de uma família nem de outra, né? Então ele subiu no trono como alguém inédito naquela época. Só que Henrique, ele queria dobrar todo e qualquer um que fosse contra os interesses dele. Uma vez ele queria se divorciar da sua esposa, porque segundo ele, ela não conseguia dar para ele um filho homem. Então ele foi, né, lá com o Papa, porque afinal na Igreja Católica não existe o divórcio, né? Como o padre não podia fazer o divórcio e nem o bispo, ele foi até a maior autoridade da Igreja para que desse o divórcio para ele. O Papa se recusou, ok? E aí, com o casamento da Ana Bolena, né? E aí, então, com a recusa do Papa, né? Claro que não foi só isso. Houve também diversos outros motivos de interesses, né, de dominação política. Mas aí ele percebeu que se ele se livrasse também da igreja, ele não iria mais ter limite algum. Então, quando ele não teve mais o divórcio dele, ele mesmo se divorciou da mulher dele, né? Ele mesmo construiu uma igreja que em tudo favorece o rei. Essa igreja existe até hoje, então, que é a anglicana, e surgiu aí o anglicanismo, ok? Os anglicanos, né? E mais ainda, ele obrigou e iniciou uma ditadura, digamos assim, para que todo mundo da Inglaterra se convertesse ao anglicanismo. Quem era católico, que portanto era até um pouco da maioria da população, calvinistas ou outras coisas, não tinham liberdade de culto. Então as pessoas foram muito perseguidas e houve guerras e houve muitas mortes. Foi a chamada Inquisição Protestante, né? Anglicana principalmente, né? As pessoas foram queimadas, torturadas de todos os tipos, expulsas e algumas fugiram, conseguiram fugir do país. É aí que acontece a saída dos ingleses da Inglaterra e vem para a América, ali na região de hoje é os Estados Unidos, encontrando naquela terra uma região que disseram que era dada por Deus, ok? E aí ele teve, né, depois uma outra esposa como ele queria. Só que essa esposa, né, não conseguiu dar para ele também um filho homem e foi acusada de traição. Então o que ele fez? Mandou matar a esposa dele. Já não bastava a não ter filho. Agora, traição, poxa, né? Ele mandou cortar a cabeça dela. Aí ele casou com uma terceira mulher. Essa terceira mulher, ela conseguiu dar para ele um filho homem, né? Só que ela também foi acusada de traição, então mandou cortar a cabeça dela também. E aí ele casou de novo pela quarta vez. Com essa quarta vez ele teve outra filha, né? A mulher acabou depois morrendo do que ele. E aí ele teve uma outra mulher, ok? Essa mulher também morreu, né? E teve outra filha com ele. E por fim ele casou com a sexta mulher, né? Ou seja, ele teve 6 esposas, é isso mesmo. E era um cara ruim. Pense num cara ruim, né? Pra mandar matar 2 esposas, né? Tem um filho depois com cada uma das últimas esposas e as outras morreram e ele casou de novo, né? Que situação. Então, justamente esse filho, né, foi que ocupou o lugar dele depois no trono, tá? O Eduardo. E o Eduardo continuou as propostas de seu pai, favorecer a igreja anglicana, né? Só que a sua irmã Maria I, que assume o trono lá, ela quer fazer a restauração católica. Isso eu acho impressionante. Eu não sei exatamente o porquê que ela queria fazer isso. Bom, claro, ela era católica, né? Isso é um ponto. Mas também existe aí, claro, né? Sempre algum outro interesse dela, né? Mas ela queria ajudar. Então ela queria acabar com a guerra. Aí ela fez a restauração católica. E ela chegou até mesmo a fazer uma perseguição tremenda aos protestantes. E começou uma inquisição de novo. Ou melhor dizendo, começou um massacre. Um massacre contra os anglicanos, né? E aí, quando ela faleceu, a irmã dela, Elizabeth I, assumiu o trono. E ela era mais a favor do anglicanismo, porque para ela trazia mais vantagens de vida. E aí acabou fazendo a restauração anglicana de novo. Gente, é uma bagunça tremenda, né? Você pode entender como foi tão difícil ter uma religião na Inglaterra. E se você tivesse, qualquer que fosse, ou você estaria vivo ou você estaria morto. Então é uma situação muito complicada, tá bom? Bom, como eu disse pra vocês, é assim que os reis aparecem, né? Portugal aparece já ali há muito tempo com a Revolução de Aves, né? Lá na França também já aparece há muito tempo.
né, com o Henrique, o Luís XIII, o Luís XIV e o Luís XV, ok? Então, como é que o que que sustenta esse absolutismo? Tudo que vem de fora, ou seja, as riquezas que as colônias trazem. Então, isso se chama mercantilismo. É o mercado de fora, é o mercado que circula, tá bom? Os impostos que vêm das colônias. Então, o que que sustenta o mercantilismo? O colonialismo, tá bom? É isso que eu estou falando para você. O colonialismo, ok? E aí, para finalizar, né, eu deixo aqui com vocês sobre a intervenção que a Inglaterra acaba fazendo no século XVII até o XVIII, lá nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui um mapa para vocês, que mostra justamente a região aqui dos Estados Unidos, né? E aqui a região da Inglaterra. Bom, aqui justamente trocavam-se diversos produtos comerciais entre a Inglaterra e os Estados Unidos, mas também envolveu as ilhas aqui da América e a África, tá bom? Como envolve 3 continentes, né? Europa, a América e a África, a gente diz que houve um tríplice comércio triangular, né? Aqui dessas colônias que foram chamadas de 13 colônias inglesas, porque são 13 regiões ao longo do litoral dos Estados Unidos. Comercializavam principalmente tecidos, produtos manufaturados e chá e melaço, que é a cana-do-açúcar usada para fazer não só o açúcar, mas para fazer também cerveja, para colocar doce em tantas outras coisas. E os escravos até também, né, eram compartilhados entre a África e a América. Então, para você ver, né, como tudo está tão interligado e uma coisa levou a outra. Primeiro nós tivemos um Estado teocrático que vai sumindo com a ascensão do Estado moderno. O rei é o poder absoluto. Quem sustenta o rei? Mercantilismo. Quem sustenta o mercantilismo? Colonialismo. Como é que se vai colônia? Colonizando, óbvio, né? A gente vai atrás. Portugal vai fazer toda a volta da África, como a gente estava vendo até agora, encontrando todos aqueles reinos, chegando na China, chegando na Índia, ok? Ponto. Né? Espanha vem para a América, né? Aqui na América. Chega na América, encontra lá depois os astecas, os maias e os incas. Cada um vai sendo colonizado até o final de 1520 para 1530. Ponto. Né, a Inglaterra, por causa de todas as revoltas religiosas que aconteceram dentro daquele lugar, acaba trazendo aqui para os Estados Unidos e só depois, então, interferindo dentro da vida dos Estados Unidos, tá bom? Com esse triângulo comércio que foi estabelecido entre eles. Só vai acabar essa relação, a opressão inglesa dentro dos Estados Unidos com a Revolução dos Estados Unidos, a independência, o chamado Independence Day, né, United States of America, né, Independência dos Estados Unidos da América, que eles lá celebram de maneira maravilhosa, né, eu nunca vi um povo que gosta tanto da festa da independência, solta o foguete, faz a maior festa, né, até hoje, e até nos filmes você já deve ter visto isso, né, referência ao dia da independência, tem até um filme que também se chama Independence Day, né, vale a pena sempre olhar. Então, para você ver como uma coisa puxa a outra, esse homem se coloca como centro, claro, muitas coisas deram errado e sempre vem abuso dentro dessa a centralidade do homem moderno, ok? Mas também há resistências, né? Há continuidade das heranças medievais. Então a Igreja Católica continuou sendo uma instituição ainda muito importante da Europa e ela inclusive vem nas grandes navegações para colonizar os índios, para evangelizar os índios, para implantar o cristianismo nas Américas, tá bom? Então não houve aí uma revolução no sentido assim, né? De que a Europa deixou de ser católica, ou então a Europa deixou de ser cristã. Não, muito pelo contrário. Nós vemos um impacto sério no cristianismo, mas nós vemos aqui que a igreja continuou como uma resistência, tá bom? E claro, o rei, apesar de ser absoluto, é o que ainda apoia essa igreja. Só não ali na Inglaterra, como nós vimos o caso do reinado de Henrique VIII. Bom, gente, em suma é isso. Muito obrigado, né? Espero que todos tenham entendido bem até aqui, né? E vamos continuar aí com as nossas propostas, né? Continuar aqui com as nossas atividades e lembre-se, previna-se do coronavírus, faça de tudo por prevenção, porque, né, dar brecha, dar oportunidade é um vacilo, tá bom? Beijos, obrigado.